Estamos de volta com o Rede Debate nesta segunda-feira aqui à noite, entrevistando o deputado federal veneziano Vital do Rego, ao vivo nos estúdios da RCTV. Já registrei aqui a presença nas redes sociais de alguns telespectadores, duas jornalistas também nos acompanham, a Eugênia Vital, nossa companheira aqui, também de Sistema Correio de Comunicação, e a Fábia Carolina estão nos assistindo, acompanhando o Rede Debate. Lena Guimarães. Antes eu joguei confete com os 33% do voto, né? Agora eu quero saber se esses 33% de voto lhe animaram para 2016. No próximo ano você vai disputar de novo a prefeitura? Não, vai não é a minha intenção, Lena. Não é? Não é a minha intenção. O PMDB não tem outro nome lá em Campinas. Não, mas eu acho que não é o PMDB. Inclusive, nós conversávamos sobre isso com o governador Ricardo e conversávamos também com alguns companheiros do PSB. Nós estamos muito afinados nesse sentido. Há cerca de 20 dias, sentávamos com os companheiros vereadores do PSB, sob a condução do presidente, hoje chefe de gabinete, professor Fábio Maia, figura muito querida, e fez justiça ao governador ao chamá-lo para ser auxiliar direto, chefiando o seu gabinete, e nós dizíamos, olha, não vamos falar sobre nomes, e não queremos falar sobre nomes, vamos falar sobre algumas estratégias. É preciso que a oposição amplie, é preciso que a oposição se estruture, é preciso que a oposição se apresente junto aos companheiros que foram eleitos conosco em 2012, há aqueles que agora, a partir deste momento, a partir das disputas que houve, o PSB era vinculado ao PSDB, mas no momento em que o PSDB deixa a candidatura de Ricardo, o PSB de Campina Grande se alia à oposição de Campina Grande, que era representada por nós. Então não há razão alguma para que falemos sobre o nome. Eu também não posso aqui dizer, e não vou pedir a você, como não vou pedir aos meus companheiros de Campina Grande, que simplesmente retirem como se não existisse a figura do ex-prefeito veneziano. Porque ela é muito forte a relação entre nós, Campina e o nosso grupo. Afinal de contas, mostrou-se isso, as eleições mostraram isso. O resultado de 63 mil votos foi bastante significativo. Somados os votos do segundo e do terceiro colocados, é o resultado do que nós obtivemos. Isso é uma demonstração de carinho, de reconhecimento pelo nosso trabalho, e não obstante todas as tentativas de vilipendiar-me, de agredir-me, de caluniar-me, de difamar-me, que eu passei, em especial durante os 5 meses posteriores à minha saída da administração pública municipal. Mas, Lena, imagina o eleitor que votou conosco, que foi às urnas para dizer, olha, eu acredito que veneziano poderá ser um parlamentar altivo, um parlamentar participativo, um parlamentar propositivo, discutir temas os mais variados, discutir os temas nacionais, discutir os temas particulares à Paraíba, lutar para que nós conquistemos recursos no ano de baixos investimentos que se anuncia. Se eu falar agora sobre candidatura a prefeito, eu vou estar, inclusive, sendo deselegante, desrespeitoso com o eleitor que votou em mim para conhecer um pouco mais do veneziano legislador. A minha experiência no Legislativo Campinense foi importante, mas ela não é comparada a uma experiência no Parlamento Nacional. As atribuições, as competências são muito mais amplificadas. Então, eu tenho dito do fundo do meu coração, nós vamos lutar para que tenhamos um candidato competitivo, para que vençamos as eleições, para que retomemos uma prática administrativa diferente da atual, que não se fez, que não se apresentou, que apenas se locupleta daquilo que nós deixamos ou que incompetentemente não soube dar sequência ao que nós nos permitimos também deixar. Não necessariamente é o de veneziano. Nós temos outros integrantes dessa oposição que tendem até a crescer por força da inexistência de operosidade administrativa atual. Vou fazer algumas perguntas baseadas nas próprias declarações suas agora nesse programa. O senhor se referiu aí, pelo menos em 2 momentos, aos episódios que sucederam a sua saída da prefeitura de Campina Grande, em que o senhor foi alvo direto de uma verdadeira metralhadora contra a sua imagem, contra o seu governo. Sim. E o senhor atribui isso às postulações seguintes que o senhor faria. Por exemplo, o senhor já era cotado como candidato a governador. Certamente, essa sua prévia postulação, essa lembrança do seu nome também impulsionou esse bombardeio contra a sua imagem.
Por isso eu pergunto, o senhor reconhece entre esses seus detratores figuras com quem o senhor está aliado hoje, por exemplo, figuras do governo ou o próprio governador? Não, o governador ele não foi desrespeitoso comigo. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso comigo. O governador apenas em um determinado instante, que foi exatamente o instante em que nós concluíamos a administração, o governador, eu não vou dizer a ele foi exigida a sua presença, mas o governador instrumentalizou um factoide jornalístico para servir a factoides políticos. Por quê? Porque o governo municipal, o novo prefeito, a partir de 2 de janeiro, para tentar macular a nossa imagem, se serviu de instrumentos disponibilizados pelo governo do estado, no que se refere à coleta de lixo, para dizer que nós simplesmente havíamos negligenciado esse recolhimento no mês de dezembro. Mas o governador nunca me atacou. E eu quero dizer com muita tranquilidade, sabe, Heron, quando nós, no segundo turno, não tivemos a oportunidade de ter o candidato do nosso partido, o senador Vital do Rego Filho, como um entre os 2 que disputariam o segundo turno, eu não tive nenhuma dificuldade, mas nenhuma mesmo. E nunca me faltou a grandeza de dizer publicamente, ao lado do próprio governador, como ele também assim se referir, que nós não somos iguais. Afinal de contas, se fôssemos iguais, se pensássemos igualmente, não haveria 2 candidaturas, ou pelo menos não haveria a postulação do PMDB, porque já sairíamos com uma candidatura só, correto? Nós temos diferenças. Eu fiz a oposição. Os pontos que eu abordei, eles não deixaram de existir. Mas entre a escolha do PSDB ou pelo PSDB e a escolha pelo projeto representado pelo governador Ricardo Coutinho, há muito mais identificações, em especial pelo gesto que Ricardo teve também ao cabo das disputas em primeiro turno, de apoiar no segundo momento a candidatura da presidenta Dilma, que tem como companheiro um integrante de partido do PMDB, Michel Temer. Isso também prevaleceu nas nossas opções, ou na nossa opção. O PSDB, ao falar, ao se referir, ou até mesmo reservar tempos de televisão para dizer que eu estou sendo incoerente, dizia isso porque queria o apoio do PMDB. Na verdade, se nós tivéssemos emprestado esse apoio ao PSDB, em momento algum haveríamos de ser lembrados pelas lideranças do tucanato na Paraíba. Então, fizemos com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, sem nenhum tipo de emocionalismo. Nós fizemos porque o governador Ricardo teve gestos com a presidenta Dilma e com o vice-presidente Temer. Fizemos porque o governador Ricardo, ao receber Vitalzinho, disse a Vitalzinho que algumas das suas teses, algumas das suas ideias iriam ser incorporadas ao projeto administrativo, por ele representada. Fizemos porque o governador disse que desejaria que fosse duradoura essa relação PMDB-PSB, ao contrário do que não se viu entre PSB e PSDB, porque no caminho ficou o PSB na expectativa de lealdade por parte dos tucanos, que não houve depois de 3 anos e 3 meses de governo. A incoerência não estaria no PMDB, a incoerência estaria nos tucanos, que depois de 3 anos e 3 meses, aproveitando-se deste governo, defendendo este governo, simplesmente se deslocam para outro encaminhamento. Então foi uma decisão tranquila de nossa parte. E as posturas adotadas pelo governador, até então, aliado do PSDB, Ricardo e o ex-governador Cássio, o grupo de um e o grupo do outro, tinha em nós, do PMDB, uma alternativa de oposição. Mas nunca faltou do governador Ricardo elegância e, acima de tudo, respeito nas contendas e nessas disputas. Em relação a Campina Grande, o que houve no primeiro momento foi isso. Ou seja, os instrumentos disponibilizados por Ricardo, que não antevia, ele não poderia projetar, ele não poderia, porque ele não é adivinho, ele não poderia adivinhar o que estaria por vir do comportamento do PSDB em relação a ele. Ele foi e deu esses instrumentos, os instrumentos midiáticos, para tentar que a nossa imagem, pessoalmente, fosse maculada na saída do governo. Deputado, você falou sobre o acordo, que espera que esse acordo ele dure
né? Mas em que bases ele foi feito? Por exemplo, em 2018, quando vai ter novas eleições, nós temos 2016 agora, você já falou, né? O candidato vai ser escolhido. E em 2018? Muito longe, Lena. Eu costumo dizer... Você acha que esse acordo resiste até lá? Não resistiu com o PSDB? Mas veja, nós não falamos sobre 2018. Em nenhum momento a nossa postura... O PT, por exemplo, ele espera que... Na segunda, é natural. Primeiro, nós somos muito frágeis. Um olho aberto e outro fechado. Nós somos muito... Espera com um olho aberto e outro fechado. A condição humana de cada um de nós nos impõe uma situação de tremenda fragilidade. Eu aprendi com alguns fatos, alguns episódios ao longo da minha vida, de alguns bons anos já vividos, que fazer projetos mais longínquos é inclusive ofender a Deus. Porque nós não sabemos como estaremos nós ao sairmos aqui desses estúdios. Então, você fazer um projeto de 2 anos, para mim já é algo impensável. E fazer um projeto para 4, ainda mais. Eu prefiro trabalhar, claro, sem perda daquilo que nós desejamos para o amanhã, mas eu prefiro trabalhar o hoje. Quando nós conversamos com o governador Ricardo, já ao telefone no domingo, o senador Vital, governador Ricardo, na segunda-feira eu me deslocava de Campina Grande... Depois da eleição? Da eleição do primeiro turno. Na segunda-feira eu me deslocava de Campina Grande para João Pessoa. Vitalzinho aqui estava. E nós nos reuníamos e conversávamos acerca de qual posicionamento nós haveríamos de defender dentro do PMDB, porque não seria uma decisão personalista nossa, portanto. E eu disse a Vitalzinho, como Vitalzinho de bate-pronto disse, olha, nós vamos apoiar a candidatura do governador Ricardo Veneziano. E vamos por quê? Porque Ricardo está apoiando Dilma e apoiando Temer, porque Ricardo assumiu algumas das nossas teses defendidas no plano de Estado, que foi concebido e defendido competentemente por Vitalzinho nos inúmeros debates. Agora, as diferenças eram tremendas, as condições de disputas eram tremendas. O que era oferecido? Era oferecido principalmente aos nossos companheiros partidários que deveriam estar conosco, não por ser veneziano, por ser Vitalzinho, mas poderia ser qualquer um outro. Mas você tinha o governo com a candidatura à reeleição do governador e tinha do outro lado um governador eleito, porque foi assim que o ex-governador se permitiu apresentar a Paraíba. Então, 90% do nosso grupamento político disse o quê? Alguns viriam, como foram, apoiar Ricardo e a grande maioria foi apoiar o ex-governador, ficando nós com uma parcela diminuta de alguns bravos, leais, e a todos eles o meu carinho sempre renovado, porque eles demonstraram compromisso com o partido. Então isso é muito importante, não houve nessa conversa, nós não discutimos a ocupação administrativa. Quando eu sou perguntado, veneziano, você pensa o quê sobre o tamanho da participação do PMDB? Eu primeiro digo, eu não estou discutindo com o Ricardo numericamente, quantitativamente, se são 2 PMDBistas, 3, 4, 5, porque nós não fizemos essa composição exigindo de Ricardo esta ou aquela secretaria. Não o fizemos. Não cobramos do governador que o governador pudesse nos apoiar ou apoiar um nome sugerido por nós para Campina Grande em 2016, muito menos falamos sobre 2018. Nós queremos ser colaboradores e ele sabe disso, da nossa franqueza, da minha, da Vitalzinho e de outros companheiros que acompanharam a decisão do PMDB, que o nosso desejo é de poder ajudar. No momento delicado que nós vamos atravessar de 2015, eu quero ser um parceiro para em Brasília estar ajudando, buscando, acompanhando os projetos, fazendo com que os recursos que são disponibilizados para indicações parlamentares possam chegar ao governo do Estado. Eu quero ser um ajudante, eu quero ser um modesto colaborador. Então, não falamos. A decisão de 2016, se para mim já é distante, quanto mais a de 2018. Se o governador Ricardo estiver e chegando em 2018, desejar concorrer a um mandato de senador e apoiar um outro nome que não o nome do PMDB, isso não significa que vamos desconhecer essa parceria. Se o PMDB chegar lá em... candidato. Eu não vejo o PMDB deixando de ter. Eu só espero que o PMDB não cometa o que cometeu contra ele, PMDB, nas eleições de 2014. Como é que o partido está hoje? Quer dizer, o partido foi majoritariamente infiel, né? Majoritariamente infiel. E agora, né? Que trabalho está sendo? Você defendeu de um lado que o partido tomasse uma atitude em relação a isso.
prevaleceu o Não, voto eu daqueles que queriam passar uma borracha. Não, minha amada, eu fui mal entendido. Essa celeuma, essa discussão, eu nunca defendi que houvesse caças às bruxas ou aos desleais. Não, eu fui perguntado por um... Não, aqui, você disse aqui Não, que eu disse que não poderia o PMDB, como eu acho que não poderia o PMDB. Não é conviver, é colocar para debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Isso. Porque o que vai acontecer, Helena? Não vai se precisa repetir. Disse isso na reunião. Aí você diz o que você pensa, o que você projeta, o que você espera. Tudo muito bem, vamos fazer aqui o discurso bacana. Está tudo na paz, não tem disputa eleitoral. Nós só vamos saber qual vai ser esse comportamento, ou quais serão esses comportamentos. E na última reunião da executiva, quando todos praticamente falaram, e eu nem iria expressar a minha opinião, porque eu já tinha sido mal interpretado, e vocês sabem que o meu estilo é sempre de dizer, no português, utilizando as palavras para que não haja dúbia interpretação. Eu não pedi para que fulano, beltrano, cicrano fosse expulso, porque senão o PMDB se dissiparia. Eu vou escrever sobre isso, eu disse, se for botar todo mundo para fora, vai ficar meia dúzia. Ficaria 10% do PMDB, eu não pedi isso. Eu pedi apenas para que nós debatêssemos, falássemos, chamássemos, convocássemos e mostrássemos que para a própria vida do PMDB... Não foi por mim, não foi por Vitalzinho, não. Eu fui chamado pelo PMDB, eu não me apresentei, eu não insisti, não, Heron. A lembrança ao nosso nome vem de 2010. E quando eu fiz questão de dizer, o nosso candidato é o governador Zé Maranhão, porque ele tem um legítimo direito à recondução. Você sabe disso, Lena. Alguns companheiros do PMDB... Nunca foi questionado, nunca questionou isso. Me coloquei como uma opção do partido, em que pese alguns companheiros, que você também os conhece, dizer, veneziano, eu penso que o momento é esse. Eu disse, não, o momento é de nós reconduzirmos o governador Maranhão. Agora, quando eu saio da prefeitura e quase que à unanimidade os meninos me chamam para que nós apresentássemos o nosso nome, eu fiz porque confiava, acreditava nesse projeto. E digo mais, sem ser ou querer pretensiosamente apresentar-me como pitoniza. Se o PMDB todo, unido, estivesse participando da campanha, acreditem, o PMDB saiu vitorioso, meus amigos, tendo recebido todo esse tipo de comportamento. O PMDB elegeu o nosso senador Zé Maranhão, elegeu 3 deputados federais, 4 deputados estaduais, nas condições que foi as urnas. Lá no meu sertão, se diz que quando a pessoa tem muita sorte, né, que nasceu com bubu para a lua, né? O PMDB, eu acho que no dia que o PMDB foi criado, a lua estava cheia, iluminando muito bem. Em relação a 2014, né? Sim, porque você veja, o que se pronunciava tudo estava ruim. Vocês fizeram o senador, a maior bancada federal, que todos os outros partidos elegeram um. Foi. O PMDB elegeu 3. Exato. A segunda maior bancada estadual 4. Certo? Foi. E ganharam o segundo turno, decidiram o segundo turno. Colaboramos. Não, decidiram o segundo turno. Deu, para onde vocês pendessem, a eleição estava decidida. Foi o fiel da balança. Né? Então, realmente, mas o partido está esfacelado. Tá? Eu torço a gente sente que... É um ambiente pesado. Que não tem né? unidade, que não tem... que não é partido, é um agrupamento. Eu acredito. Nós estamos retomando, estamos muito próximos a um processo que foi muito duro às nossas almas, foi muito duro aos nossos espíritos. Eu vivi momentos delicados e muitos e milhares não sabem a miúde o que transcorreu nos últimos 15 dias do mês de junho. Quando você renunciou? Quando eu tive que escrever, com muitas dificuldades, aquelas 20 linhas justificando as razões que me eram impostas a abdicar de um grande sonho, que era o de concorrer, de disputar. Vencer ou não, são consequências. Mas o que se passou durante aqueles últimos 15 dias foram duríssimos. Pra gente. Não, mas é longo. O senhor citou aqui nesse programa, o senhor disse aqui nesse programa que é leal e que nem sempre recebe esse mesmo tratamento. O senhor estava se referindo a que tipos de traições? Essa, por exemplo? As explícitas, irmão. Não tem o que discutir. Não foram as escondidas. Algumas começaram assim, tanto quanto tímidas, mas quando escancararam esses comportamentos, ele saiu de ponta a ponta.
de pessoas com o que eu nunca esperei, até porque fui correto com essas pessoas. Nós fomos corretos com essa pessoa. O que se imagina no momento em que você assina uma ficha de filiação é que você seja companheiro, parceiro, partícipe do crescimento, do fortalecimento dessa legenda, meu querido Heron. E nem apenas nos momentos bons, onde está possivelmente, presumivelmente definido o resultado, e não existem resultados definidos, visto o que aconteceu em 2014, então nós temos que ter um partido onde os nossos filiados digam, olha, nós estamos agora saindo de 3 pontos, de 4, de 12. Quando eu renunciei, nós tínhamos 12 pontos percentuais. Havia pesquisas feitas pelo sistema de 10, havia pesquisas feitas pelo 6 Sigma de 14. E o 6 Sigma, diga-se de passagem, foi um instituto que acertou em cima, os 5,2 de diferença de Ricardo, como também no primeiro turno. Então, entre um teto e o piso, nós tínhamos 12 pontos percentuais. Nada justificava que aquela debandada, não, repito, não foi contra mim, foi contra a instituição partidária. Mas, enfim, eu espero, e não serei eu voz para criar dificuldades, eu sou um conciliador apenas disso. Olha, não vamos botar para debaixo porque aconteceu. Se nós esperarmos, isso pode ser visto em 2016 e principalmente em 2018. Aí perguntei aos meus companheiros, todos lá, vocês têm alguma dúvida disso? Não. E ninguém disse, ninguém me rebateu. Ou seja, quando não se rebate, é como se disse, vai voltar a acontecer. Quem cala, consente. Quem vai voltar a Mas acontecer. o partido vai fazer algum trabalho interno? Vamos voltar a conviver. Né? Penso que o que passou, efetivamente passou. Serviu para mim como lição, espero que sirva para o próprio partido. Vamos tentar reagrupar e mostrar. Olha, se saímos da forma como nós saímos, imaginemos nós se unidos estivermos. Então vamos estar unidos. Não vamos imaginar que fulano, por ser fulano, já se apresenta como vencedor e por isso não pode ser a escolha de outro. Isso não existe, Napo. Quantas e quantas vezes nós não vimos esses exemplos? É verdade. Deixa eu pegar um embalo aqui A desse Paraíba bloco, a pergunta que cabe para esse bloco. O senhor fez uma crítica aqui dura ao que chama de incoerência dos tucanos, que passaram mais de 3 anos. Não, eu falei porque eles, no segundo turno, eles vieram me provocar, a mim, a Vitalzinho, principalmente a mim, porque na condição de pré-candidato ao governo, eu dizia, havia uma oposição ali? Havia. Ou eu estava mentindo? A oposição a os 2 núcleos que fizeram parte de um mesmo núcleo administrativo, Cássio e Ricardo. A oposição à alternativa do PMDB estava simbolizada em meu nome. Agora, eu não voto nulo, eu não prego voto branco. Tenho 2 opções a fazer. Eu sou incoerente por fazer a opção por A, por ter maior identificação. Isso não significa dizer que somos iguais. É isso que eu quero lhe perguntar. O senhor vê incoerência nos 3 anos e meio de um partido que ficou no governo. O senhor acha menos coerente um partido que passou 3 anos e meio discordando frontalmente de todas as ações administrativas do governo, de áreas estratégicas do governo, e de repente convergir, se aliar com esse governo? Não há nem comparação. Não há nem comparação. O senhor acha menos coerente? Não há nem menos comparação. incoerente? Não há nem comparação, porque é terrivelmente pior você estar convivendo em casa, sendo dito a você que você é o máximo, que você é o bom, fazendo parte do dia a dia e por trás, nos últimos momentos, você ser apunhalado pelas costas. Nós dissemos em relação a pontos administrativos e não deixamos de dizer no segundo turno, não, Heron. Quem acompanhou as minhas passagens em Campina Grande, principalmente fazendo campanha de rua, quem acompanhou ao lado do governador Ricardo em comícios que nós fizemos conjuntamente, eu e ele, nós dizíamos. E não tínhamos por que nos constranger e não tínhamos por que nos envergonhar. Eu dizia, Ricardo, você não é igual a mim. Ele balançava a cabeça. Ricardo, você sabe que eu não sou igual a você. E ele balançava a cabeça. Nós temos diferenças, óbvio que temos. Quando eu discordava de questões na área de segurança, eu deixei de dizer? Não. Ele sabe que precisa aperfeiçoar, que precisa melhorar. Quando eu discordava de situações na área de saúde, eu não me desdisse, não. E nem quero que ninguém apague os pontos que eu apontei, não, Heron. Eu tenho a grandeza de mostrar e de reafirmar. Eu estou apenas falando que entre uma opção... a mesma coisa, por exemplo, em relação à terceirização da saúde, o senhor atacou duramente? Eu disse que se fosse governador, eu não terceirizava. E tenho essa opinião.
até que me prove contrário, que nós não temos condição, situação, recursos humanos que possa tocar adiante os nossos essenciais serviços, eu continuo com a opinião. Isso não vai ser impedido que educadamente possa ser explicitado. Recentemente, quando eu conversava com o governador... opiniões tão divergentes e compor o mesmo governo? Não. Existem opiniões divergentes, mas existem muito mais proximidades de pensamento entre PMDB e PSB. E o PMDB só descobriu estilos... isso no segundo turno? Não é que só tenha As descoberto, proximidades? não. Porque o PMDB defendia um projeto que se via e convencidamente estava de que era um projeto melhor. Agora, é o que eu estou dizendo, nós não conseguimos passar para o segundo turno. Nós lutamos pelo, para nós, melhor projeto, que era o representado pelo senador Vital do Rego Filho e pelas suas teses. Agora, chegamos a uma situação, temos duas candidaturas, entre um e outro, eu vou votar no PSDB ou vou votar no PSB. O que é que mais me aproxima, PSB ou PSDB? Não há dificuldades, Heron. Eu não tinha relações com o PSDB. Existem diferenças gigantescas, desde a realidade nacional, que também foi um elemento definidor. Como é que eu poderia estar no palanque do PSDB sabendo que no segundo turno eu teria que estar defendendo o nome da nossa presidenta Dilma, enquanto o PSDB estaria defendendo o nome do senador Aécio Neves? Foi um elemento importante para que nós definíssemos, eu, Vitalzinho e os demais outros companheiros, em torno da candidatura de Ricardo. Heron, existem diferenças, mas elas são bem menores do que as diferenças existentes entre PMDB e PSDB. Eu quero colaborar, eu quero convencer como quero também ser convencido. Se o governador Ricardo, com as suas teses, tiver fundamentos na defesa daquilo que eu não concordo, ótimo, que ele me convença. Se os meus fundamentos forem mais consistentes, tomara que ele, que tem demonstrado, pelo menos nas conversas que nós mantivemos, sensibilidade para ouvir, que ele também se convença. Vai ser essa relação de franqueza, de seriedade, de compromisso e de comprometimento. Começamos, aliados no segundo turno, penso eu, uma relação duradoura que prevaleça. Ok. Deixa eu registrar também a audiência de outros telespectadores que estão aqui interagindo conosco pelas redes sociais. O Lucrenato Júnior, o Elmo Souza Oliveira, o Felipe Barros, lá de Souza, está dizendo que está assistindo o programa, mandando um recado para a Lena Guimarães, dizendo que é fã de Lena. Ricardo obrigada. Agra, agradecendo a atuação de Veneziano para a sua filiação no PMDB. Ricardo. O Silvio de Santa Rosa, o Alexandre Pimentel, a Valesca Salles está dizendo que está assistindo em Campina com Tarcisinho, o Ayrton Torres, o Sérgio Marinho, o Genésio Oliveira, que está nos assistindo lá de Jericó, também pela internet. E essa audiência toda, é claro, leva o programa aos assuntos mais comentados das redes sociais nesse instante. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desse instante, tanto o perfil da RCTV como o perfil Veneziano Vital, que é o nosso entrevistado de hoje aqui nos estúdios da RCTV. Vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do Rede Debate, nessa entrevista com o Veneziano. Na volta, vou aqui colocar algumas perguntas dos telespectadores. Fique ligado, voltamos em seguida.